custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e na última sexta-feira, depois de 18 anos de existência, chegou ao fim o programa Bolsa Família. E ainda não existe uma definição a respeito do recebimento do Auxílio Brasil por parte não só das pessoas do programa que deixou de existir, mas também daquelas que deixaram de receber o auxílio emergencial e as outras que já estavam fora também. Ministros e governistas, a base aliada do presidente Jair Bolsonaro tenta aprovar a PEC dos precatórios, que seria uma forma de viabilizar o Auxílio Brasil, mas isso ainda também está em discussão, a proposta deve ser votada hoje. Como é que você vê, do ponto de vista dessas pessoas que precisam, Fausto, de um auxílio, né, nesse momento de crise socioeconômica brasileira, esse clima de indefinição, né, que assim, afeta essa parcela da população, mas não move um pontinho ali no chamado mercado financeiro e por isso não merece as manchetes da mídia tradicional também? Bem, Glauco, primeiro a gente está vendo aí um tanto quanto esse governo trata a questão da desigualdade, a questão da pobreza, a questão da fome, a questão da extrema pobreza. Não há definição, como há um desmonte da estrutura que foi construída e tão bem sucedida como foi o caso do Bolsa Família. É lamentável a gente assistir à desconstrução de um programa que não é um programa de um governo. Isso foi construído enquanto um programa de Estado. É bom lembrar que a entrada da questão da segurança alimentar como um direito social é a base de constituição do direito do Bolsa Família. Depois disso, o princípio da municipalidade, né, da territorialidade, você vincular a forma como você pensa o objetivo do benefício vinculado ao desenvolvimento territorial, a lógica organizada a partir da base, não a partir do topo. Tudo isso, de certo modo, está sendo desmontado. Vamos lembrar também que o Bolsa Família ele foi um programa que organizou uma série de outros benefícios, deu sentido para uma política de enfrentamento da pobreza e da desigualdade no Brasil, que agora a gente também vai ver um processo de pulverização, um processo de separação, novamente com a criação de diferentes benefícios, e o pior de tudo, provavelmente, como aparece em todas as informações, com menos pessoas, com valores defasados, sem política de fato que de alguma forma dialogue com a necessidade do Brasil de hoje, esse Brasil que empobreceu, esse Brasil que ficou mais desigual, esse Brasil que sai da pandemia com muito mais dificuldade econômica e de alguma forma está vinculado às escolhas desse governo. Ao mesmo tempo, na semana passada, a gente também assistiu o debate aí sobre a alta dos juros, né, sobre a elevação desse ponto e meio de juros, né, 1,5 ponto, colocando os juros no caminho dos 2 dígitos e que vai custar aos cofres públicos muito mais recurso do que o governo afirma necessitar para implementar o Auxílio Brasil. Ou seja, de um lado a gente está vendo recursos para os pobres sendo retirados, direitos sociais sendo desconstruídos, e de outro a gente está vendo mais recursos saindo do Tesouro, saindo do fundo público, saindo dos nossos impostos para o setor financeiro, ou seja, aqueles que mais ganham, aqueles que mais têm, de novo num processo de ampliação da nossa desigualdade. É essa a escolha desse governo, quando de fato você tem dificuldades para equacionar o reajuste da inflação de um benefício, de um lado, minimamente zerar a fila e, na verdade, aumentar agora a fila de pessoas necessitadas que vão saindo do Bolsa Família ou que deveriam estar dentro e não conseguem entrar, e, ao mesmo tempo, uma transferência direta de renda para o setor financeiro. De alguma forma, essa semana que passou, esse debate todo que aconteceu aí antes do feriado, é um pouco a expressão das opções e dos caminhos que este governo entende o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E, Fausto, foram 39 milhões de famílias que receberam a última parcela do auxílio emergencial em outubro e 17 milhões estima que vão receber o Auxílio Brasil. Então, só nessa conta a gente tem 22 milhões de pessoas que vão ficar, já estão e que vão continuar sem receber qualquer tipo de auxílio, mesmo sem ter emprego, mesmo sem ter renda. Quer dizer, é um quadro catastrófico, mas assim, é algo assim que chama bastante atenção,
porque ainda tem pessoas que estão na fila do cadastro único do Bolsa Família que também não haviam sido contempladas ainda pelo benefício. Então é uma série de pessoas que, na verdade, vão ficar sem nada, Fausto. Bem, esse é um outro dilema ainda, né? Porque de alguma forma a economia pós-pandemia não retornou, né? Está muito aquém da necessidade. Você ainda não tem, nós estamos falando aí de quase 14 milhões de pessoas desempregadas, mas um conjunto muito maior de pessoas que saiu do mercado de trabalho, se somar tudo isso. A gente está falando de um mercado de trabalho que, para aqueles que conseguiram algum acesso, também significou redução da renda, ou seja, o Brasil ficou mais pobre, né? E o trabalhador muito mais pobre. No meio de tudo isso, você ainda tem uma inflação de 2 dígitos, né, puxada principalmente por combustíveis, puxada por energia elétrica, ou seja, itens que de alguma forma não tem como o cidadão definir a sua escolha, a mudança, a sua troca. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai vendo o quão é complicado um governo que simplesmente coloca do lado ali a questão social e tenta colocá-la na pior das hipóteses, da forma como ele está trabalhando, a partir de uma visão eleitoreira. Vamos lembrar que o que está sendo discutido em relação ao Auxílio Brasil também é temporário. A forma como está sendo desenhada, ele simplesmente vai ter ali uma complementação somente até o final do ano que vem, ou seja, somente ao final do ano eleitoral. Pós-ano eleitoral, a depender do que possa acontecer, simplesmente essas pessoas ficarão com mais dificuldades ainda. Ou seja, nós saímos de um processo, ou estamos aos poucos, né, com um passivo muito grande de pessoas mortas da pandemia, de alguma forma ainda com muita dificuldade econômica, uma economia que vai demorar ainda minimamente para se equilibrar, para caminhar, para minimamente crescer, e minimamente a gente vai assistindo um abandono dos mais pobres nesse momento. E essa indefinição do Auxílio Brasil é um pouco a indefinição das políticas sociais de um governo que, na verdade, nunca teve o social como prioridade. Inclusive, a ex-ministra Tereza Campelo falou numa entrevista, Fausto, que o presidente poderia simplesmente ter levado a linha da pobreza e reajustado os benefícios do Bolsa Família. Não causaria toda essa indefinição em relação ao futuro dos beneficiários. Por isso que soa mais inacreditável ainda que o momento de verdadeira tragédia social que o Brasil vive, o governo arrisque a vida dessas pessoas, porque na prática isso está pondo a sobrevivência dessas famílias em risco por conta de um programa que é temporário, eleitoreiro. A gente fala que é eleitoreiro porque, na verdade, a sua concepção é só para dar uma marca social ao governo e também é muito mal desenhado, não tem aí as possibilidades que o Bolsa Família, por exemplo, tinha, caso fosse ampliado, para suprir as necessidades das famílias brasileiras, Fausto. Era muito mais simples ter mantido o Bolsa Família, ter reajustado o valor e ter ampliado os números de beneficiários. Ou, na verdade, no caso do que está sendo proposto, era muito mais simples ter basicamente corrigido o valor do Bolsa Família e zerado a fila que você tinha no Cade Único. Agora, o que a gente sabe é que, na verdade, não é essa a intenção. O que é bastante importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes é que, de alguma forma, não é além do Auxílio Brasil ser uma marca eleitoreira que espera trocar ali o nome, tentar dizer o que não é, né? Ou seja, dizer que o governo está criando um programa social que, na verdade, não está. O que ele está de verdade fazendo é a desconstrução de um programa social que deu certo. É bom, é sempre importante a gente lembrar que a MP que está no Congresso Nacional, que está valendo, né, mas está sendo discussão no Congresso Nacional, ela desmonta o Bolsa Família como a gente conhece, ela centraliza o Bolsa Família, ela, de alguma forma, o Auxílio Brasil vai ter uma outra base de distribuição, ele simplesmente dissolve esse processo de unidade de benefícios e volta a ter benefícios diferenciados como a gente tinha antes do próprio Bolsa Família. Então, quando a gente está falando do Auxílio Brasil, a gente está falando agora de um benefício temporário, de um benefício sem recursos garantidos no orçamento, porque, de alguma forma, é disso que nós estamos falando, essa discussão toda da PEC dos precatórios, de onde vai sair o dinheiro, ou seja, ele não tem um dinheiro, recurso, tem garantia e depois ele vai continuar existindo, e, além de tudo, ele desmonta toda a rede dos territórios do Bolsa Família e, além disso, diversifica benefícios, novamente voltando para uma visão de assistencialismo, para uma visão de que direito social é uma caridade. Então, a gente vai lá dar um auxílio gás aqui, uma ajuda ali, e como era antes.
O Bolsa Família é muito mais do que isso. O Bolsa Família sempre foi uma política clara, objetiva e articulada de enfrentamento da extrema pobreza, que é o que a gente vai deixando aos poucos de existir. É bom lembrar, isso tudo faz parte do atual programa, do atual projeto de governo, de desconstrução dos direitos sociais enquanto direitos e colocação de outras formas aí de auxílios vinculados à eleição, vinculados também ao coronelismo, né, vinculados a esses aí que querem continuar mandando no país e que de alguma forma precisam colocar aí uma maquiagem com relação à área social. É disso que nós estamos falando. Então, só para lembrar, né, um auxílio que desmonta, que desmonta o programa, que não tem dinheiro garantido e que tem um tempo aí previsto de no máximo 1 ano. Ou seja, a que de fato veio esse chamado Auxílio Brasil? Essa é a pergunta, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos novamente, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.